Está no ar Estação Mulher, um programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você pode opinar, divergir e debater os assuntos do seu interesse. Bom dia novamente, hoje é um sábado bonito, tá frio, mas é bonito. Nós temos um programa aqui, nós estamos com Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, né? Nós estamos aqui com um programa interessantíssimo hoje. Nós vamos conversar com o senador James Eldridge, que vai conversar conosco sobre o projeto dele, o Ato Comunidades Seguras, e nós vamos conversar também com o Marconi Almeida, que vai fazer um apanhado do que está acontecendo, o que aconteceu na Procuradoria-Geral do Estado, onde ele trabalha, né? E também o que anda acontecendo no Estado, o que está acontecendo no Estado, o que está acontecendo no país. A gente vai fazer uma análise, eu espero que eu possa passar a entrevista do Marconi toda, porque nós gravamos, e é uma entrevista muito interessante. Primeiro, eu devo conversar com o senador James Eldridge. Vocês devem saber que existe uma campanha contra o senador, contra o projeto dele, não é? E nós vamos conversar com ele sobre isso, vamos explicar tudo sobre esse projeto. A gente vai ficar com vocês até meio-dia, 617-884-1230, dá uma ligadinha para a gente, para você conversar. Se tiver alguma pergunta para o senador, você espera eu terminar a entrevista, por favor, porque eu vou ter que estar traduzindo, então é sempre um pouco mais complicado. Então, vocês esperem terminar a entrevista e vocês podem ligar para fazer a pergunta, e com certeza que eu vou encaminhar para o senador, vou encaminhar para o Danilo, que é brasileiro também, que é assessor do senador James Eldridge. Vamos ver se é o senador que está agora com a gente no ar. Alô? Bom dia. Bom dia, Senator Eldridge. Hi, how are you, Senator? Very good. Great to hear your voice. Yeah, good to hear your voice this sunny and cold Saturday. I had already announced that you would be in our show. Então, nós estamos aqui com o senador James Eldridge e, como eu falei, nós vamos conversar sobre o projeto dele de sobre comunidades seguras. Nós vamos pedir ao senador primeiro que explique para a gente o que é o Ato Comunidade Segura. Senator Eldridge, first of all, tell us, you filed the Safe Community Act. Why did you do that? Yes, I have filed the bill actually for the past 5 years because I'm very concerned about local and state police collaborating or helping ICE agents deport immigrants across Massachusetts. Ok, então, ele disse que pelos últimos 5 anos ele tem apresentado esse projeto, porque ele está preocupado, ele tem muita preocupação com o fato da polícia trabalhar, né, colaborar com a imigração para deportar imigrantes. And yes, go ahead, please. Yeah, I'm sorry. And that was already a problem under the Obama administration, and now it's become much, much worse because basically every undocumented immigrant is at risk of being targeted by ICE agents in Massachusetts. True. Então, ele disse que esse problema, não é, da polícia trabalhar com a imigração e deportação em massa dos imigrantes já era um problema na administração do Obama, ficou agora muito pior nessa presidência, não é? É um problema sério, porque os imigrantes, só o fato de você não ter documento já coloca você em risco. Yes. So, what do you think, in your thinking, what does the bill do for Massachusetts residents? What do I think? I'm sorry, say it again? What does the bill do for Massachusetts residents? Yes, it's a very common sense bill that says that
police officers should not be detaining immigrants or responding to ICE agents' requests unless the person who is arrested has a violent criminal record. Ok, então, eu perguntei ao senador o que o ato Comunidades Seguras faz pelo Estado, pelos residentes de Massachusetts. E ele disse que é uma lei simples, que na realidade o que faz é que protege todos os residentes do Estado, não permite a colaboração entre a polícia e a imigração. Senator, do you think that if the bill is effective, then it should decrease the number of deportation? Yes, I think, well, first of all, I think it's important to point out that it's the federal government, it's the Trump administration that has the power to deport people because immigration is a federal issue. However, we want to make sure that our state, local, and police are not helping or increasing the number of people who are deported, especially hardworking immigrants who have lived here for a long time and are raising their children here in Massachusetts. Então, agora eu perguntei a ele se ele acha que se a lei for entrar em vigor, se diminui, então, o número de deportações. E ele disse que acredita que sim. Antes, ele tinha dito que a polícia não deve trabalhar com a imigração, a não ser em casos de criminosos, não é? Então, e agora ele disse que, sim, ele acha que vai diminuir o número de deportações, porque ele ele pensa que, primeiro, imigração é assunto federal, é lei federal, deve ser implementado pelo governo federal. Segundo, ele não sabe por que imigrantes, que são trabalhadores, que estão aqui há muitos anos, trabalhando, vivendo, contribuindo para a sociedade, por que essas pessoas têm que ser deportadas. So, Senator, my next question is, what is happening with the Safe Community Act now? What may happen to the bill over the next year? Can you please explain to our listeners the legislative process a little and how committees at the State House decide the fate of a bill? Absolutely. So the bill was sent to the Public Safety Committee and had a hearing this summer, and now we're working to get it reported out favorably from committee so House of Representatives and state senators can vote for the bill and get it to the governor's desk, where I hope he will sign the bill. Ok, então, ele disse que o anteprojeto agora, o Ato Comunidades Seguras, está na Comissão de Segurança Pública, onde teve uma audiência pública, um hearing, no verão, e agora estão esperando que essa comissão aprove o projeto, passe, mande sair, despache, vamos dizer. Deu um despacho favorável nesse projeto para que ele seja votado e que ele chegue à mesa do governador, onde ele deseja que o governador assine o projeto, transforme em lei. Senator, what is the timeline on the voting? Is there a timeline? Do they have to vote by, let's say, the end of this legislative session, which is almost over, or the summer? What is the timeline? Yes, the first deadline really is this February 2018, and that's why we really need every resident who supports the Safe Community Act to call their state rep and state senator to get the bill reported out favorably. The bill has a final deadline of next July, and so next year is a really critical year to pass the Safe Communities Act. Okay, did you say before February 2018? Yes, I did. Okay, and then if they don't vote by February, then they have until July? Well, the bill has to get reported out of committee by February, but then pass the
House and Senate by July. Ok. Então, eu perguntei a ele qual é o prazo, quais são os próximos passos para o ato Comunidade Segura, e ele disse que o comitê, a Comissão de Segurança Pública tem até fevereiro de 2018, né, daqui a 2 meses, quase, para votar, para decidir, né, sobre o destino desse projeto, e os senadores e deputados estaduais têm até julho para decidir o destino desse projeto. With your experience, what do you gut feelings? What do you think is going to happen? Yes, well, what I'm working on right now is working with the Massachusetts police chiefs to get them to endorse the bill, because if they will support the bill, then that will help get legislators to support it. But it's also really important to have residents, including Brazilian residents, to call their state rep and state senator to support the Safe Communities Act. Ok, então, ele disse, né, eu perguntei a ele qual a experiência dele, o que ele pensa que vai acontecer. Ele disse que no momento ele está trabalhando com os chefes de polícia para que eles endossem, para que ele apoiem esse projeto, não é, porque é uma questão de segurança pública também, né? O fato das pessoas confiarem na polícia é uma questão de segurança pública, não é? Senator, between Could I add something? Oh, yes, please, go ahead. Yeah, I'm sorry. Thank you. And thanks again for having me on. Is that It's a pleasure. Over the past week, a right-wing xenophobic group, the Right. Mass Fiscal Alliance, has done a mailing saying inaccurate things about immigrants. And what I really hope to see is immigrant communities, including the Brazilian community, really fight back and really, tell their legislators that legislators must take action to protect every immigrant community in Massachusetts. Right. Então, ele também disse que tem essa campanha, né, de um grupo de direita extrema que está fazendo contra o projeto e que tem mandado cartazes para as casas, tem postado em alguns lugares públicos com informações erradas sobre a lei, com informações erradas sobre o Eldridge, com mentiras. Então, ele gostaria de pedir à comunidade brasileira que todo mundo ligasse para o seu senador, ligasse para o seu deputado estadual. Olha, gente, isso aí não tem nada a ver com você ter documento ou não ter documento. Um político é eleito para representar a comunidade. Mesmo que você não vote, você pega o telefone, liga e diz: essa é uma legislação importante para a gente, eu quero que você apoie. Então, é isso que ele está dizendo agora. Senator, we did receive some calls from Brazilians who had seen the posting, who have received the posting, and they were very confused and also afraid. We have made calls to the State House. I have called Senators Sonia Diaz and Liz Malia, who represent me, and we have called also Thoman and Brownsberger, just to say thank you for them signing on the Safe Community Act, and also telling them that we are 100% behind them. But besides doing this, besides calling the 92 consigners to the bill, what else? I mean, who else should we call? Is there someone at the State House that we can target and ask for leadership? Great question. Yes. So beyond calling your state representative and state senator, I would say to call the governor's office, because Governor Baker has not yet said he would sign this bill. And then I think it's also important, if you know your city councilor or selectmen in your town, to call them too, because the more support from municipal officials, the more likely the legislature will pass the bill. Okay, let me translate that and then I have a follow-up question. Então, eu perguntei a ele
que, além de ligar para os nossos representantes, o que mais que a gente poderia fazer? E ele disse que ligasse para o gabinete do governador para falar da importância de que ele apoie esse projeto, que ele assine esse projeto quando chegar na mesa dele, né? E ele disse também que é importante ligar para os vereadores, para os representantes, autoridades municipais, porque é importante ter o apoio no município também. Now, Senator, when we call our reps, our senator, our reps, we know what to say if they support the bill. But when if I call the mayor or if I call the city council, what can I say to make my point strong? Yes, I think the most important point is that the best way to make sure that everyone is safe in a community is that there's trust between the police and the residents. Mm-hmm. And if ICE agents are targeting immigrant communities and immigrant communities believe the police are helping them, it's going to make everyone less safe in the community, because when a crime happens within a particular neighborhood, members of that immigrant community are not going to trust the police to call them and report that crime. And that's why it's best that police are not enforcing immigration law and are just focused on keeping all residents safe. Right. Então, eu perguntei a ele qual a mensagem que a gente poderia falar, passar para as autoridades municipais, que quando a gente liga para as pessoas, para os políticos que apoiam o projeto, que já apoiam o projeto, a gente diz muito obrigado por você apoiar, a gente continua apoiando você, a gente está prestando atenção no que você está fazendo, a gente agradece a sua liderança, mas quando a gente liga, o que a gente diz quando a gente liga para o prefeito, para o vereador da nossa cidade, que não tem o poder de estar lá na State House para votar? E ele disse que isso é muito importante a gente reforçar a questão da segurança pública, porque a confiança entre a polícia, da população na polícia é importantíssimo. Se a gente não confia na polícia, se a gente tem medo da polícia, a gente pode ser vítima de um crime, ser testemunha de um crime, sofrer violência doméstica ou alguma coisa, e a gente não vai reportar, não vai chamar a polícia, a última pessoa que a gente quer ver é a polícia, porque a gente tem medo. A polícia vai me entregar para a imigração. Então, ele disse que isso que é uma mensagem importante para você falar na sua cidade. Senator, I think if I could add one more thing. Please, go ahead. I think it's really, really important for the Brazilian community to keep in mind is that elected officials, whether legislators or city councilors or mayors or selectmen, they represent the Brazilian community as well. They don't just represent the white community in cities and towns or the state. Mm-hmm. We are here to elect all people. And if one group, particularly the Brazilian community, is fearful because of mass deportations, it's the responsibility of elected officials to make sure everyone feels safe. So don't forget that and be a very strong advocate for your community. Então, ele disse agora que a comunidade brasileira precisa agir, que precisa ter a sua voz ouvida, precisa, né, fazer alguma coisa, porque é muito importante a segurança da comunidade. Então, nos municípios, nas cidades, isso é muito importante. Claro, você mora numa comunidade que você quer se sentir segura, você não quer estar com 50 trancas na sua porta e olhando para os lados. Então, ele disse que é importante que a comunidade brasileira perceba isso, haja, defenda seus direitos e que os políticos, como eu já tinha dito antes, os vereadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, eles representam todo mundo, eles representam o seu distrito, a sua área, né? Não representam só aquelas pessoas que são brancas, ou aquelas pessoas que nasceram aqui, ou aquelas pessoas que votam, eles representam todo mundo. Senator, we Brazilians, we are looking forward to 2018. This year will be special because we have Margaret Shepherd was elected city council in Framingham. We have Marconi as a member of the school committee in Everett. So for the first time, we have really Brazilian political representation. We are very excited about. What about you? What do you look forward in 2018? What do you expect of 2018? Do you have high hopes, or are you kind of depressed?
What did you say at the end there? Do I have what? Do you have high hopes, or you kind of depressed with the national political scenario? I have very mixed emotions because I am very scared and angry about what's going on by President Trump and Republicans in Congress. However, I'm encouraged by the resistance by everyday people, by activists, by elected officials to try to stop or slow down the Trump agenda. Então, eu perguntei a ele eu disse a ele, né, que nós brasileiros estamos olhando para 2018 com muita alegria, porque nós tivemos a Margarete eleita em Framingham, o Marconi em Everett, quer dizer, pela primeira vez temos pessoas brasileiras realmente ocupando cargos políticos, e ele, como que ele olha, o que ele espera de 2018? Se ele tem esperança ou se ele está um pouco deprimido com a situação nacional? Ele disse que está emotional, bem emocionado, zangado, quer dizer, as emoções dele são fortes com relação a isso, porque ele está zangado, né, brabo com a situação nacional, com a política do Trump, mas que ele tem esperanças, sim, que ele olha com esperança para as pessoas que são ativistas, para as pessoas simples que fazem alguma coisa, com as pessoas que agem, com as pessoas que falam, né, com o movimento, com a resistência que existe. Então, ele está feliz com isso também. Senador, yes, please. Say one more thing. Oh, please, go ahead. Sorry, I think what we saw in Alabama, in Virginia, and New Jersey is that people who are being attacked by Donald Trump are responding, they're getting out and voting, they're running for office, and you saw that with Margaret Shepherd in Framingham running and becoming the first Brazilian-American city councilor in the United States, which I'm very proud about, and I was very proud to support her. I want to see, more Brazilian-Americans throughout Massachusetts running for office, getting involved in campaigns, because that's the only way that things will change. Right. Então, ele falou que as eleições do Alabama, as eleições na Virgínia, demonstram que as pessoas estão chateadas com a situação. As pessoas não estão satisfeitas, elas querem mudança. A eleição da Margarete também, Framingham, que ele tem orgulho de ter apoiado a Margarete, e ele quer ver mais brasileiras, mais brasileiros ocupando cargos políticos. So you're hopeful that the elections in 2018 will also show the willingness of the people for change? Yes, I think that there's a real hunger for change, and I would also say there's a hunger for change in the Massachusetts legislature. I think that myself, my colleagues, we need to do more to help people, whether it's education, housing, transportation, protecting immigrants, or doing our part to make sure that Massachusetts stays a welcoming, safe state, despite what the federal government is trying to do. Então, agora eu perguntei a ele se ele acredita que as eleições do ano que vem, né, vão comprovar mais uma vez que o povo quer mudanças. Ele disse sim, que ele mesmo está faminto, está desejando mudanças, e que ele acha que na State House ele e os colegas dele precisam fazer mais com relação a transporte, com relação à moradia, a essas questões de imigração, precisam agir mais para defender os direitos dos cidadãos. Senator, it has been a pleasure to having you on our show, on Estação Mulher, the Brazilian Women's Group show. What's your last words, a message that you want to send to the Brazilian community now? Yes, well, first of all, I would say that I am so grateful for the friendship and support of so many Brazilians in my district and across the state, and I will be running for re-election next year, and really hope to see more activism, voting, and support from the Brazilian community. I also want to thank the Brazilian community for being so active in reaching out to their legislators, telling their stories,
and talking about their contributions to Massachusetts and the American dream. Então, eu perguntei a ele qual é a mensagem dele final, né, para a comunidade brasileira. Ele disse que ele tem muita honra, muito privilégio dele ter o apoio da comunidade brasileira e que ele está concorrendo à reeleição ano que vem e que ele espera ver mais atividade, mais apoio, mais pessoas, né, se levantando e falando na comunidade brasileira. E ele quer ver essa ação, né, se espalhar e forte. Thank you so much, Senator. Our show is always open to you. Every time you have a message or you want to talk to the Brazilian community and you think we can help, we are here. Thank you so much for having me, Eloisa, and it's an honor to be on the show with you. And I look forward to many, many conversations with the Brazilian community over the next year. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye. Então, ele agradeceu, disse que era uma honra estar aqui no programa, que ele, não é, realmente gostou muito de estar aqui e agradeceu o nosso convite. Então, vocês ouviram, você acabou de ligar agora o Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira. É uma pena porque você perdeu uma entrevista magnífica com o senador James Eldridge, modéstia à parte, porque ele é uma pessoa muito interessante, tem o que falar, é um amigo da nossa comunidade, é um político digno, honrado, que tem trabalhado pelas comunidades e que fala, abre a boca, né, dá a opinião dele, faz o que tem que fazer, não é uma pessoa que tem medo, então isso é muito importante. Eu vou passar agora para vocês a entrevista com o Marconi, e talvez eu acredito que eu não possa passar a entrevista toda pelo tempo que nós conversamos, mas eu posso dividir a entrevista e eu posso passar o restante da entrevista no próximo programa, mas agora eu convido vocês a participar, a ouvir essa entrevista, e só dizendo para vocês, sábado que vem às 11 a gente vai estar aqui. Obrigada, senador James Eldridge, é sempre um prazer tê-lo no nosso programa, é ótimo tê-lo aqui e poder dar voz a uma pessoa que tem lutado pelos direitos dos imigrantes, pelos direitos de todos os residentes do Estado, e vou dizer para vocês, pega o telefone, liga para o seu representante, liga para o seu city council, para o seu vereador, liga para o prefeito da sua cidade. Você tem que apoiar o Ato Comunidades Seguras, é importante, porque essa campanha da direita extrema, dos brancos supremacistas, eles causam danos, eles estão jogando com a dignidade do senador, eles estão falando mentiras para poder confundir as pessoas, eles estão fazendo isso na zona onde moram os americanos, os brancos que não falam outra língua e que às vezes não são bem informados sobre questões de imigração e que são apavorados, pensam que uma pessoa, só pelo fato de ser de cor, ou falar, ou ter uma aparência diferente, ou a pessoa ter não falar inglês, isso é um problema, torna aquela pessoa criminosa, porque é isso que o governo Trump anuncia, né? É isso que o governo Trump faz. Então, você tem que aproveitar, conversar com o seu patrão, que é americano, com a sua patroa, que é americana, com o dono da bodega da esquina, que é americano, tá certo? Que é para a gente poder defender os nossos direitos e mostrar quem realmente nós somos. Então, eu vou agora passar a entrevista do Marconi. Vamos ver, a gente está lá. Vamos ver se eu consigo. O Estação Mulher hoje vai conversar com Marconi Almeida. Nós vamos fazer uma retrospectiva não só do trabalho do Marconi, né, que chega agora ao final do ano como o primeiro brasileiro eleito para o comitê escolar de Everett, né, da Secretaria de Educação de Everett, que é uma grande vitória não só para o Marconi, mas para toda a nossa comunidade. A gente vai conversar então sobre o trabalho dele, sobre os planos dele em Everett, e também vamos conversar sobre o cenário nacional. Tudo bom, Marconi? Tudo ótimo, Heloísa. Obrigado por me ter aqui, obrigado a todos os ouvintes também que estão nos ouvindo. Que ótimo. Então, do ponto de vista trabalhista, do seu trabalho na Procuradoria-Geral do Estado, o que você pode falar para a gente desse ano de 2017? Aconteceu alguma coisa esse ano que foi diferente dos outros anos?
Bom, teve duas coisas, quer dizer, uma especial e a outra não muito boa, na realidade. A primeira é que a gente conseguiu um número recorde na Procuradoria, na divisão de relações trabalhistas, que defendem os trabalhadores. A gente conseguiu um número recorde de arrecadação de salários de volta para os funcionários. Pela primeira vez, foi um total de 6 milhões de dólares em multas para patrões que violaram a lei e o retorno de salário para esses trabalhadores. Em um dos casos apenas, que é um caso de uma empresa na região de Mattapan, Dorchester, em Boston, que eram trabalhadores latinos, foi um reembolso de $1 milhão que a gente conseguiu para aquele grupo de cerca de 50 trabalhadores daquela empresa, que foram todos demitidos injustamente, falta de pagamento de hora extra e tudo mais, sem contar os outros casos. Então foi um número recorde de quase 6 milhões de dólares em retorno para o trabalhador. Então essa foi uma notícia boa, né? Em relação à notícia não muito boa, é que a gente teve um número comparado esse ano, o que ainda não terminou, mas já comparando esse ano com o ano de 2016, a gente teve uma redução em cerca de 10% do número de trabalhadores imigrantes reportando casos trabalhistas. A gente faz parceria com o Grupo Mulher Brasileira, o Centro do Imigrante, com outras organizações não brasileiras, continua fazendo essa parceria, mas a gente percebeu que o número de casos, não só vindo das organizações que tem visto, continua tendo muitos casos, mas de imigrantes que reportavam os casos diretamente para a gente, tem diminuído bastante, cerca de 10% em relação ao ano passado. E a nossa atribuição em relação a isso foi a vitória de Donald Trump. As pessoas estão com medo de reportar os casos, ou denunciar os casos de violação trabalhista. É o que a gente acredita. Vocês notaram que esse decréscimo aconteceu também com a linha de emergência de casos de preconceito, de discriminação, crimes de ódio? Sem dúvida. A gente teve um grande número assim, enorme, de cerca de 100 reclamações por semana em janeiro, quando o presidente atual tomou posse. Esse número seguiu em fevereiro, mas aí foi diminuindo. Não que os números de casos trabalhistas, o número de casos de discriminação tenha diminuído. A gente sabe que isso tem acontecido. Inclusive, a gente tem recebido muitas reclamações na área de Worcester, ali na área central de Massachusetts, em relação à comunidade muçulmana. Muita discriminação em relação a eles. Inclusive, a gente está fazendo muitas investigações e vai fazer alguns eventos comunitários agora em janeiro, lá naquela região. Mas o receio das pessoas de denunciarem os casos de discriminação também aconteceu e houve essa redução também nesses casos. Apesar do número de eventos comunitários, que a gente chama de outreach, que a gente tem feito, que foi enorme na realidade. Mas as pessoas ouvem a gente, tentam confiar, mas quando é para investigar os casos, eles ficam com receio. Algum trabalho da Procuradoria nessa área? Quer dizer, vocês têm discutido como mudar isso, como tentar mudar essa reação? Bom, a gente tem feito, na realidade, tem duas coisas. Uma é a primeira, que é tentar fazer umas parcerias, conhecer novas organizações, ir aos hospitais, é um estado de 6 milhões de pessoas, né? A Procuradoria tem 500 funcionários, mas a gente está tentando, já tem um plano, inclusive, para 2018, de aumentar o número de parcerias para que a gente possa falar com mais pessoas e, através daquelas organizações, de hospitais, seja organizações privadas ou sem fins lucrativos, servir a mais pessoas para que eles possam conhecer a gente e saber o trabalho que a gente faz e confiar no trabalho que a gente faz. Além disso, para a comunidade imigrante, a gente está fazendo duas coisas. Uma, os funcionários que a Procuradoria está contratando ultimamente, cerca de 80% deles têm sido pessoas bilíngues, que falam outras línguas. Além disso, traduzir mais
formulários e outros materiais educativos que a gente tem, porque a partir do momento que você vai lá fora e conhece novas pessoas, você tem que trazer novos materiais também. E sempre enfatizando nessas apresentações, nessas reuniões, principalmente quando isso se refere à comunidade imigrante, é que a gente ajuda independente de status imigratório. Quer dizer, isso é um conceito que a Procuradoria já tinha, mas agora a gente está tentando fazer ao máximo com que as pessoas realmente saibam disso. A gente está enfatizando essa parte em relação ao status imigratório, que é independente disso, a lei está ao seu lado. Mais alguma coisa marcante na área da Procuradoria desse ano e que vai repercutir o ano que vem, quer dizer, que pode gerar uma mudança de comportamento ou que pode gerar uma mudança de procedimentos para o ano que vem? A gente, como eu citei, contratou mais funcionários que são bilíngues. Outra coisa que a gente fez recentemente, que não atingiu muito a comunidade brasileira, mas atingiu a comunidade haitiana, a comunidade hispânica, foi o fechamento de escolas privadas, que eles chamam de for-profit schools, que são aquelas faculdades, né, de bairro que a gente conhece no Brasil, que não tem permissão para funcionar, que forçam com que esses alunos peguem empréstimo para pagar a eles. Eles não terminando o curso, né, o curso que não é, na realidade, muitas das vezes nem reconhecido, e as pessoas terminam sem diploma, ou quando terminam com diploma, sem ter um diploma válido e com a dívida enorme com o governo federal. E a gente conseguiu recentemente fechar uma dessas escolas que é registrada no estado da Flórida, começou a dar aula em Massachusetts, lá em Randolph, principalmente com o target deles era a comunidade haitiana, e a gente conseguiu fechar e retornar o dinheiro para esses estudantes. E devido a esse trabalho, a gente criou uma divisão dentro da Procuradoria só para assistência a estudantes que estão com dívida e tem dúvida, na realidade. E a gente está começando o trabalho com as high schools para conscientizar os estudantes antes deles entrarem, porque geralmente eles são estudantes imigrantes. E antes deles entrarem, né, nessas escolas pequenas que fazem um grande marketing, saberem, né, o que eles precisam fazer, cuidado com fraude, ver se o diploma é válido, ver se essas escolas não têm um histórico de reclamação, para que eles não terminem em dívida e sem a educação que foi prometida. Então, isso foi um grande trabalho que a Procuradoria fez nesse ano, de 2017, e vai intensificar em 2018, sem contar, é claro, dos diversos processos que a gente fez contra a atual administração Donald Trump. Aquela história do travel ban, aquela proibição de países muçulmanos de entrar aqui. A gente tem uma lawsuit, né, um processo pendente nesse momento contra o presidente em relação aos alunos do DACA, aos estudantes do DACA. A gente falou da ilegalidade do presidente cancelar aquele decreto devido a motivos políticos e não a motivos que justifiquem o cancelamento do decreto. Então tem muita coisa que pode acontecer em 2018 que ainda estão pendentes na justiça nesse momento. A gente recebe aqui algumas reclamações também sobre contra cursos de inglês, de línguas, principalmente na área de imigração. Quer dizer, às vezes a pessoa reclama que tinha o visto de estudante com aquela instituição de línguas estrangeira e aí de repente o curso acaba ou comunica que vai acabar e a pessoa fica no hora veja porque não carrega o visto, teria que achar uma outra escola e tal. Vocês lidam com esses casos também? Sim, a gente tem que analisar se a escola está fazendo isso ilegalmente, porque se a escola está decretando falência ou se anunciar que vai fechar, ela pode fazer isso, mas tem que dar um prazo para os alunos, não anunciar da noite para o dia. A partir dessa semana que vem não tem mais aula não, a gente está fechando as portas. Não é bem assim que funciona. Mas eu sugiro a todas as pessoas que têm problema nesse sentido, para que a gente possa analisar o caso, entre em contato com essa divisão de assistência ao estudante que a Procuradoria tem. Marconi, mais alguma coisa na área da Procuradoria que você gostaria de ressaltar?
Eu acho que as pessoas precisam... a gente não sabe o que vai acontecer em 2018, a gente não sabe o que vai acontecer com esse presidente, talvez ele fique os 4 anos, talvez não, quem sabe. Esse congresso que a gente tem, muita coisa a gente não pode esperar em relação à comunidade imigrante. Mas eu acho que é importante sempre ressaltar que as pessoas saibam, primeiro, que eles moram em Massachusetts e que há órgãos do Estado aqui que os defendem. E a Procuradoria é um deles. Então, é necessário a gente saber que não seja abusado pelo fato de você ser... ou não se deixe ser abusado pelo fato de você ser imigrante ou muitas vezes não ter a documentação imigratória necessária para trabalhar ou para estudar ou para estar aqui. Não importa. Se você teve alguma espécie de problema nesse sentido, você deve ligar não só para a Procuradoria, mas para organizações como o Grupo Mulher Brasileira, porque ninguém pode estar aqui e ser abusado pelo simples fato de ser imigrante ou por não ter documentação. Então, não importa o que aconteça em Washington, lá na capital americana, se você mora em Massachusetts, pelo menos isso a gente pode garantir, e tem muita gente ao seu lado e muitas organizações e órgãos do governo ao seu lado. É interessante que você está dizendo isso, porque ontem mesmo nós tivemos uma reunião aqui no grupo e algumas pessoas, nós estávamos relatando alguns dos casos que nós ganhamos esse ano e tal. O último deles foram com os trabalhadores que tiveram seus salários roubados e foram recuperados. E uma das perguntas que surgiu foi, esses trabalhadores tinham um documento? E as pessoas ficam surpresas quando sabem que isso não é uma questão. O fato do trabalhador ter documento ou não ter documento não importa para que os direitos trabalhistas deles sejam, né, respeitados. Então, as pessoas ficaram surpresas. Nossa, mas é verdade, não sabia disso, porque eu vejo pessoas, às vezes, com esses problemas, mas eu não sabia dessa informação. Então, eu acho que realmente é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando. Sem dúvida, eu concordo. E uma das coisas que a gente fez na Procuradoria foi retirar do formulário de reclamação trabalhista a necessidade do número do Social Security. Então, nem o americano nascido aqui e nem o trabalhador imigrante que não nasceu aqui, que não tenha documento, precisam daquele número do Social Security para colocar. Então, para não distinguir um trabalhador do outro, ninguém precisa colocar, o americano também não precisa colocar o número social. É mais uma coisa que a gente fez para as pessoas saberem que elas podem confiar, e né, não só na Procuradoria, mas como em organizações como o Grupo Mulher Brasileira. Então, falando do cenário estadual, nós tivemos eleições municipais esse ano, vamos ter eleição para governador o ano que vem. As eleições municipais esse ano para os brasileiros foi bastante surpreendente, porque nós tivemos 5 brasileiras e brasileiros concorrendo e tivemos 2 que foram eleitos. Você é um deles, foi eleito para o Comitê Escolar de Everett, é um first, né, a primeira vez que acontece. Como você já disse algumas vezes, Everett é uma cidade dominada pelos brancos e que tem reações para receber pessoas que não são brancas. A gente teve a Stephanie Martins concorrendo lá também. Como é que você viu esse ano eleitoral em Massachusetts? Como você vê o ano que vem? Bom, eu acho que isso que aconteceu nesse ano é um cenário que está acontecendo nacionalmente. Muita gente concorrendo a cargos públicos, muitas pessoas consideradas minorias, né, concorrendo a cargos públicos porque viram o resultado do que aconteceu com a eleição presidencial e com a eleição para o Congresso americano também. Então, muita gente viu, assim, a Constituição rasgada, né, os direitos básicos dos cidadãos rasgados. A Suprema Corte dos Estados Unidos aprovando, né, aqueles processos que tinham contra, ou melhor, a favor, a restrição dos direitos do voto. Inclusive, foi uma das coisas que o Martin Luther King tentou fazer e fez, foi com que não existisse restrição para a comunidade afro-americana votar. E aquele processo que chegou à Suprema Corte mais ou menos que derrubou metade daquilo que o Martin Luther King
tentou fazer e fez, na realidade, e lutou, né, e morreu fazendo por isso. Então, muita gente viu, acho que as pessoas quando viram isso tudo acontecer, falaram, não, eu tenho que fazer alguma coisa, e não só através do voto, mas eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer a diferença. E isso foi que motivou muita gente a nível nacional, mulheres, que até hoje são pagas menos do que os homens quando fazem a mesma profissão, têm o mesmo cargo, isso ainda acontece. Então as mulheres de outras minorias falaram, não, eu tenho que me candidatar e ir lá e fazer parte e modificar. Isso foi o que aconteceu em Massachusetts também, principalmente com os brasileiros, né? Estão aqui há mais de 20 anos, a gente vai no Palácio do Governo, a gente vê deputados portugueses de Portugal, vê deputados ou seus senadores haitianos, vê latinos, né, assim, hispânicos, mas e a gente, né? E os brasileiros? Porque a gente não faz parte disso também, já que a gente está aqui, a gente contribui, a gente é uma comunidade que tem a cara do Estado. Né? Todo mundo que conhece Massachusetts fala, lá tem many Brasília. Quer dizer, muita gente fala. Mas brasileiros no poder político tem poucos. E foi uma das coisas que me motivou e motivou outros brasileiros a se candidatarem, começando nessas eleições municipais desse ano. E quais são os seus planos no Comitê Escolar de Everett? Você toma posse quando, Marconi? Eu já tomei posse, na realidade, porque a pessoa que estava lá, eu concorri, minha eleição foi um pouco diferente. Apesar de que eu já tivesse planos de um dia me candidatar, a pessoa que fazia parte do comitê escolar e que representa a minha região, meu distrito, que é o Distrito 5, ele faleceu um mês antes da eleição. E as cédulas já estavam impressas com o nome dele. Então, eu decidi me candidatar, pedindo aos eleitores que escrevessem, porque isso é possível legalmente aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos, que escrevesse o meu nome na cédula, que eles chamam de write-in, que você escreve seu nome ou você coloca um label, né, um sticker, como eles chamam, um adesivo lá na cédula, no espaço, embaixo do nome da pessoa que faleceu, o seu nome. Então, a minha eleição foi praticamente 3 semanas. Uma eleição que você tem que fazer em 6 meses. A minha eu fiz em 3 semanas para convencer as pessoas a colocarem o meu sticker, né, o meu adesivo lá na cédula, embaixo do nome dele, e preencherem lá o espaço para votar para mim. Então foi isso que aconteceu. A minha foi diferente, na realidade, do que uma campanha normal, onde você consegue assinaturas para colocar o seu nome na cédula e você fazer uma campanha normal. Mas foi duro, na realidade, mas a gente conseguiu. Então, devido a pessoa, né, o outro, o Roberto Carreiro, que já era a pessoa que fazia parte do comitê escolar, devido ao falecimento dele, assim que terminou a eleição, os vereadores e os outros membros do comitê escolar fizeram uma sessão extraordinária para indicar a pessoa que teve mais voto na eleição para o cargo. Então eu fui apontado para o cargo e já tomei posse naquela mesma noite. E quais são os seus planos no comitê escolar? Assim, deu para você sentir mais ou menos o que é mais importante nesse momento? Tem alguma coisa, alguma causa que realmente você quer levantar a bandeira? Para mim, o mais importante nesse momento é conhecer o que está passando e ouvir, na realidade. Eu vou lhe dar uma ideia disso. Desde que eu me posso, as reuniões acontecem a cada 2 semanas. Então, ou seja, são 2 vezes por mês. Então, eu tive 2 reuniões, vou ter a terceira agora, na próxima segunda-feira, agora dia 18. Nas 2 primeiras reuniões, as pessoas, é importante a gente saber a parte demográfica de Everett. Dos alunos das escolas públicas de Everett, 65% deles são minorias, são imigrantes ou afro-americanos, 65%, ou seja, é uma grande quantidade. Mesmo assim, existiam 9 homens brancos no comitê escolar. O comitê escolar é mais ou menos que gerencia as escolas. Quem gerencia é o superintendente e os administradores, mas a gente aqui contrata ou demite o superintendente. Então a gente aprova ou desaprova contas ou mudanças que acontecem nas escolas, ou novos programas que venham para as escolas, é aprovado pela gente, né, por esse comitê. Então,
quando na primeira reunião que eu tive, que o principal, né, que é o diretor da escola, das escolas middle schools, que eles chamam, foram lá apresentar pra gente, né, pro comitê escolar, e falando, cada um deles sempre falava no nome diverse, né, diversidade, que é a diversidade da minha escola, porque eu faço reuniões e a gente manda cartas em diversas línguas. Cerca de 200 pais geralmente vêm para minha reunião na minha escola, e a gente tem intérpretes. E eu olhando aquilo tudo, e eu era o único naquela reunião, que inclusive ao vivo pela televisão, na televisão local de Everett, eu era o único bilíngue, eu era o único minoria ali. Então tinha todos aqueles homens falando sobre diversidade, sobre minorias. Nenhum deles faz parte dessa minoria. E eu olhando assim, eu peguei e levantei minha mão. Disse, como um que faz parte dessa diversidade, como um que é bilíngue, aí eu fiz uma pergunta lá ao outro principal, né, um dos outros diretores. Quer dizer, e depois disso, eu participei, inclusive essa semana, de uma reunião que eles chamam School Council, que é reunião de pais e alunos que acontece em cada escola uma vez por mês. Eles se reúnem com o principal, né, da escola, e o vice-principal, que é o diretor, e o diretor adjunto das escolas. Eu participei e eu vi reclamações, e eu vi ideias e sugestões e elogios dos pais em relação às escolas. Tomei muita nota, na realidade, né, anotei muita coisa, me apresentei, falei do que, né, quais são as minhas ideias, mas nesse momento a minha ideia é, na realidade, ouvir e levar recursos para as escolas, porque uma das coisas que a Everett está querendo fazer na high school é, a partir do ano que vem, oferecer cursos vocacionais, cursos técnicos, curso de carpintaria, curso de eletricista, ou seja, para aqueles alunos que talvez não queiram ir para a universidade, ou que queiram ir para a universidade, mas que tenham um curso técnico para trabalhar nessas áreas, caso eles queiram. E eu adoro essa ideia, na realidade. A gente tem isso no Brasil, chamado Senac, né? E são cursos que esses alunos podem ter. Então a minha ideia é levar isso, porque é 65%, Luísa. Então a maioria daqueles alunos que vão estar nesses cursos técnicos vão ser imigrantes, né? A minha ideia é fazer com que eles sejam os grandes beneficiados dessas iniciativas. Você sabe desses 65%, quantos são brasileiros? Então, gente, tá quase na hora da gente acabar o programa, e eu vou interromper a entrevista do Marconi aqui, porque eu acho que essa entrevista é tão boa que a gente pode até repetir. E ainda tem 12 minutos em que a gente conversa sobre não só essa questão das escolas, das autoridades municipais, do comitê escolar, mas também sobre o cenário nacional. E eu quero que vocês voltem com o Estação Mulher no próximo sábado, 23, antevéspera do Natal, para que a gente possa conversar bastante sobre isso. Agora, eu vou lembrar você que você está no ar com o programa Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira. Se você tem uma pergunta para o senador James Eldridge, que esteve com a gente aqui na primeira meia hora do programa, falando sobre o ato Comunidade Segura, falando sobre uma campanha sórdida, mentirosa, vil, que está sendo feita contra o projeto e contra o senador, falando do prazo, do futuro desse projeto, da importância da polícia não trabalhar com a imigração, da importância de nós pegarmos o telefone, falarmos com o nosso vereador, falarmos com o nosso prefeito, falarmos com o nosso senador estadual, com o nosso deputado estadual, pedir apoio para esse projeto, falar da importância da segurança nas comunidades, que a gente não quer ver, não quer que as pessoas tenham medo de procurar a polícia numa hora de necessidade, numa hora de aperto. Então, você tem uma pergunta para o senador? Liga para a gente no Grupo Mulher Brasileira, 617-202-5775. Faça a sua pergunta, que a gente vai ter o prazer de encaminhar para o senador. Novamente, eu quero agradecer a ele, a presença dele aqui. Eu vou deixar vocês com uma coisa maravilhosa que eu ouvi esta semana, que foi o coral das crianças de Stoughton,
cantando músicas indígenas. Eu vou deixar vocês com eles, porque daqui a pouco eles cortam, e convidando vocês para voltar no sábado que vem, 11 horas, aqui. Vamos ver se eu consigo passar. Não sei por que não está passando. Vamos ver. Parece que não está passando, infelizmente, a música que eu queria que passasse, que é tão... claro, porque está passando. Ouçam que coisa linda. Isso é música indígena. Aquarela do Brasil. Coral de crianças de Stoughton, sob a regência da maestra ou maestrina Regiane de Músicas.